Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre uma parada que tá na nossa vida e a gente às vezes não percebe, que é a linguagem subliminar, ou é aquilo que vem por trás do óbvio, é o que é subentendido, é aquilo que você não percebe no primeiro olhar. E para mostrar isso, eu vou usar uma história que eu acredito que a grande maioria de vocês conheça. Eu vou usar uma metáfora, que é uma história, que é a história do patinho feio. O que é a história do patinho feio? É um pato, é um ninho, vamos começar da primeira parte, né? Um ninho onde haviam 3 ovos de pato e um ovo diferente. E todos eles chocam e um deles é diferente. Esse ovo diferente se torna depois um animal diferente. Ele participa de um meio onde todos são iguais e ele é diferente. Ele é um patinho feio. E ele não sabe o que ele é. Ele não sabe o que ele é, assim como os irmãos deles que são iguais não sabem o que ele é. E a mãe dele também não sabe o que ele é. Não tem o pai na história, mas a mãe seria o referencial. Mas a mãe dele aceita ele como ele é. Esse é o primeiro passo que a mãe faz. A mãe aceita a gente como a gente é. Isso é natural, né? As mães costumam ter esse tipo de postura, de aceitar o filho, independente de como ele seja e o quão diferente ele seja. Mas os irmãos, apesar de aceitá-lo, acabam trabalhando um pouco um certo preconceito por conta da diferença. E a relação que essa diferença promove faz com que esse patinho feio interaja com a galinha, que acha ele um patinho feio, que interaja com o peru, que acha ele um pato muito estranho, com outras aves e outros animais que também interpretam ele como sendo um animal fora do contexto. A ideia do patinho feio, em algum momento, perceber que ele não era um pato, que ele era um cisne, que é o que acontece quando ele está no final da vida, depois de ter fugido daquele mundo onde todos tinham preconceito com ele e tentado buscar a vida sozinho, ele percebe que estar sozinho buscando a vida vai fazer com que ele tenha acesso a uma coisa em especial, a liberdade. E a liberdade que ele conquistou a partir de um estímulo negativo, que foi infelizmente o preconceito e a não aceitação dele como sendo diferente, possibilitou que ele conseguisse conquistar alguma coisa. Olha só que interessante. Ele conquistou a visão de si, o autoconhecimento. E é quando ele olha no caso o espelho dele era o rio, né? Quando ele olha no rio, depois de ver os cisnes e achar eles admiráveis, e ele se vê um cisne, ele se vê um ser transformado, ele deixa de se ver como um patinho feio para se tornar um cisne que era um objeto de admiração de todos os outros animais, um ser imponente, um ser belo. O que isso remete para a gente? Se você tem coragem de se libertar da interpretação alheia, se você tem coragem de se libertar daquilo que os outros dizem que você deve ser, que é um pato, porque você nasceu no meio de patos, logo você é obrigado a ser um pato, isso te priva da liberdade de escolha e da visão de si, do autoconhecimento. O autoconhecimento foi o momento onde ele se desprende daquela visão que ele tinha, que nós temos muitas vezes, de que nós somos de uma forma porque os outros dizem como nós somos, e partimos para a nossa própria liberdade e descoberta pessoal do que nós realmente somos. E durante essa primeira mudança e esse primeiro passo de busca pelo autoconhecimento, em algum momento na sua vida você vai se deparar com um espelho, com um rio. E quando você olhar nesse rio, você vai ver a transformação que você passou por todas as dificuldades que você vivenciou na vida e que só você sabe, para se tornar aquilo que você admira, que é o cisne que você vê lá no fundo, no rio, e acha um ser deslumbrante, e que você acha aquilo fora da sua realidade, mas que você pode ser aquilo se você se der a liberdade de se aceitar. Se aceitar como você é, se permitir mudar, se permitir se adaptar, se permitir ser aquilo que você veio ser, e não aquilo que os outros dizem que você deve ser, que é um pato. A gente vive numa realidade onde todos dizem o que você deve ser,
Você precisa seguir regras morais, você precisa seguir regras éticas, regras de convívio, regras culturais, regras que são regras prontas, que dizem como os patos devem andar e agir. Quando alguém rema fora disso, quando alguém age diferente disso, ele é visto como um patinho feio, ele é marginalizado. Se você tem coragem de ser marginalizado, talvez você seja um cisne. Se você tem coragem de falar a verdade de dentro para fora e não a verdade que os outros dizem que é verdade, que é como os patinhos feios fazem para interagir entre si, talvez você seja um cisne. E esse processo não é confortável, esse processo é doloroso. Você vai sofrer preconceito, que é o que acontece com vários tipos de margens da sociedade que passam por isso, vários tipos de grupos que passam por isso. Você vai ter dificuldade porque você vai ser excluído. Você vai sofrer sozinho porque você não vai encontrar muitos iguais a você, porque coragem de agir diferente é muito raro. Mas acredite, em algum momento, se você tem coragem de buscar o que você tem de melhor, que é a virtude única do ser humano, que é ser humano, que é o que faz você ímpar, é o que faz você especial, em algum momento você vai olhar lá na frente e aquilo que você admira vai ser a mesma coisa que você vai encontrar no seu reflexo em um lago ou um espelho que você olha, certo? Essa interpretação do patinho feio, espero que sirva de mensagem para vocês saírem do modo vítima da sociedade e entrarem no modo vencedor e guerreiro. Tamo junto. Até o próximo.